interessante. A pessoa, pronto, no caso aí da Lamia, né? A Lamia disse que foi um pacto que fez. A mulher branca, do cabelo preto, bonita, linda, que torava a cabeça do passarinho, né? Ela disse, a criança estava precisando de mim e pediu ajuda. Ela disse o princípio. Então alguém fez um pacto. Não, mas minha família toda é católica, é evangélico, não importa. Às vezes um católico, um evangélico vai atrás. Você pensa que evangélico não vai? Tá por fora, menino. Então assim, aí alguém pediu ajuda a ela. Quando você pede ajuda ao demônio, você faz um acordo com ele. Não existe almoço de graça. Entendeu? Alguma coisa, acompanhamento, né? A pessoa pensa que é o boi, que é o bode que foi dado, mas não é, aquilo é só o começo. O pacto, o fruto do pacto é aconcom. Sabe o que é aconcom? Aconcom, acompanhamento. E ela disse, o menino me chamou, precisava de ajuda e me chamou. Esse menino pode ter sido seu pai, seu avô. Aí a pergunta foi, alguém pode ter feito um voto com um santo e ser a Lamia? Geralmente não. A Lamia e a Lilith, ela, assim, vamos dizer, o cara fez um pacto com Nossa Senhora e pegou, não, muito difícil. Se há, eu desconheço, tá? Porque os santos da igreja são homens de Deus e mulheres de Deus especiais, né? Agora tem uns santos que não são santos, são santos do pauco, né? Aí é outra coisa. Mas mesmo assim, geralmente essa entidade que eu estou falando, que você pesquisa aí no nosso canal, por causa do horário eu não vou falar o nome dela, tá? Ela é invocada a ela mesma. Às vezes a pessoa diz, não, será que a pomba gira? É ela? Pode fazer parte. A Iemanjá, será que faz parte dela, de Lamia? Geralmente não. A Iemanjá é Iemanjá, Pombagira é Pombagira, e a Lamia é uma príncipe, é uma princesa. Poderia ser Iemanjá? Não. Iemanjá nunca se apresenta como cobra. Muito difícil. E ela ataca com força. E a pessoa que for exorcizar esse demônio, tenha cuidado, tá? Você tem que estar legalizado. Eu me lembro que eu fui pregar numa igreja, numa cidade. Eu era doido para dirigir essa igreja. Eu dirigia a igreja em outra cidade e eu queria dirigir a igreja nessa cidade. A igreja bem animada. Igreja de sítio, mas bem animada. E lá tinha uma mulher que quando você orava, ela virava uma cobra. E ela saía se esfregando pelo chão. Tem até umas imagens na internet que é um cara num trem. Aquilo é um demônio. Ou um cara querendo se amostrar, um demônio. E aí, os caras me avisaram, tem uma mulher lá que é a filha do dono do prédio da igreja, né? A filha do dono do prédio da igreja está visitando a igreja, mas só que ela está manifestando, pastor. Como é a manifestação dela? Eu tinha 19 anos. Aí disse, rapaz, ela deita no chão e sai que nem uma serpente. Muito bem. Aí começou o culto, né? E eu inventei de orar por ela. Foi falta de sabedoria, porque acabou o culto. Acabou, porque ela virou uma serpente. Eu nunca vi a mulher esfregar os peitos tanto no chão e não doer, só sendo uma coisa espiritual. Mas ninguém me pediu para orar por ela. Bem, ela estava na igreja, então tinha alguma legalidade, né? Mas eu não sei por que eu fiquei tão curioso que a primeira oração que eu fui fazer na igreja, eu já chamei ela e aí ela virou a serpente, ela caiu no chão. Era uma mulher grande, então eu não sei como é que ela aguentava a dor nos peitos, porque ela começou a se esconder debaixo dos bancos, aqueles bancos de igreja de sítio, que é uma madeira, né? E a gente tentando pegar a cabeça dela e ela escondia a cabeça, porque só expulsa se botar a mão na cabeça, né? Ou jogar água, né? Eu não joguei água, eu queria botar a mão na cabeça dela e ela se escondendo debaixo dos bancos e todo mundo correu fora da igreja. O bairro todinho foi alertado. Eu acho que juntou mais de 100 pessoas na frente da igreja. Pode ser seu pai, pode ser seu avô. Que chamou ela, né?
ou a sua avó, do parte de pai. E aí, e ela olhava para mim e fazia... Você está repreendido. Aí eu disse, mas eu vou correr atrás de demônio. Não. Para! Aí quando eu mandei ela parar, ela parou. Aí eu fui lá, botar a mão na cabeça dela. O pai dela chegou agoniado, né? Aí o pessoal, calma, o pastor está exorcizando aí a sua filha. A blusa rasgou, foi uma coisa, banco derrubou, e depois não teve mais clima para fazer culto. Mesmo assim eu tentei fazer, mas ficou um tumulto, né? Muita gente. Aí eu disse, em nome de Jesus, só! Aí ela saiu. Aí quando ela sentou no banco, eu perguntei, tá tudo bem? Aí chegou o pai, aí eu disse, calma, a sua filha está manifestando uma serpente. Aí ele pegou a menina e levou para casa. Eu ainda fiz umas orações, olha aqui pessoal, como é que o demônio faz, tal. Pronto. Aí eu vim para casa de manhã, na segunda-feira eu vim de manhã, né? E o bicho me atacou de noite. Ela me atacou de noite. Foi. Ela mordeu meu braço. Foi. Ela chegou, ela veio atrás de mim. Lá a cidade é 80 quilômetros da minha casa. 80, 90. Ela veio. Quando foi de meia-noite, ela me atacou. E ela agarrou meu braço. E eu queria falar o nome de Jesus, mas não conseguia. E ela agarrada no meu braço, em forma de serpente. Aí de repente aparece minha mãe no sonho. Minha mãe tinha isso, né? Minha mãe aparece no sonho e diz, chame o nome de Jesus, Joilson. Chame o nome de Jesus. Chame! Ela deu um grito. Aí eu... Não saía não. Que agonia, gente. Que agonia. E minha mãe... Chame, Joilson! Chame Jesus! Chame Jesus! Eu... agarrada no meu braço. Jesus! 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 Ela solta com raiva. Ela fala, sai, Satanás! Aí ela foi embora. Foi. Aí daí onde veio essa mensagem. Alguma coisa eu não estava tão legalizada assim, porque ela vinha atrás de mim. Na mesma semana o dono do prédio pede à igreja, porque ele disse que houve maltratos, não sei o que lá, que a filha dele não era endemoniada e tal, né? Aí pronto, aí o pastor presidente ficou, mas pastor Joilson, eu digo, eu orei, ela manifestou, foi uma confusão dos diabos, né? Mas a gente arrumou outro prédio, né? Olha, então contra esse ser aí, deve ter cuidado. Ela quando ataca, né? Tem alguns. A última experiência que eu tive com ela foi em Santa Cruz. Foi. Eu tive lá por causa de um sonho de uma irmã, que ela sonhou com a serpente em cima de uma árvore engolindo o irmão dela. Aí ela chegava no pé da árvore e dizia: "Tá repreendido, solta meu irmão, Satanás." Aí a serpente falava: "Se eu soltar seu irmão, eu pego outro." Olha! Aí eu fui lá fazer a oração, ver o que estava acontecendo, né? Aí quando eu peguei o carro, eu digo, vamos orar na casa do pai, da casa da mãe. Quando eu peguei o carro, peguei todo mundo. Essa branquela aí, ela surge e senta no carro. Aí eu olho para trás e eu vejo ela, branquinha, cabelo preto, desse mesmo jeito aí. Aí eu disse, tem uma mulher aí junto com vocês. Que tinha uma que estava sentada do meu lado e tinha outra sentada na traseira do carro, né? E essa mulher sentou também. E ela sentada ficou mesmo assim, ó.
Aí a mulher, pastor, tô todo arrepiado, pastor, tô todo arrepiado. Eu digo, é ela que está aí, do seu lado. Ela, Ave Maria, ela está aí. O que ela quer, pastor? Ela quer saber o que vai acontecer. Aí eu disse para ela, olha, eu estou totalmente legalizado, eu fui chamado, me chamaram, pagaram até a gasolina para eu vir aqui. Então eu estou legalizado, já fui dizendo que eu estava legalizado. Ela não tocou em mim, não fez nada contra mim, graças a Deus. Olha, então para mexer com esse tipo de espírito, você tem que estar totalmente legalizado. Se você for mexer sem saber, você pode ter uma rebordosa, tá? Ela é linda, mas ela é perigosíssima. Esses espíritos bonitos são perigosíssimos. Mas só que esses espíritos bonitos, eles são bonitos, mas eles sempre fazem uma safadeza. Porque é a natureza deles, eles têm que mostrar a safadeza deles. Já apareceu muitos por aí, a mulher viu uma outra mulher bonita, linda, de repente essa mulher está comendo um coração humano, olha aí ela aparecendo. De repente essa mulher mata um gato, arranca a cabeça de um cachorro. Quando essa bicha aí entra numa criança, a criança mata gato. Olha, mata torando o pescoço. Ela adora torar pescoço, porque ela é de relacionamento. Olha, interessante demais, né? Então, um pacto, ele deve existir e substituir, como Cristo fez, substituir a velha aliança pela uma nova aliança. Ele podia ter quebrado a velha aliança e não feito mais aliança nenhuma. Cristo fez, quebrou a velha aliança dos mandamentos de Moisés e fez a nova aliança. Entendeu? Ele não desmanchou a lei de Moisés, ele enxertou. Você está me entendendo? Porque se ele tivesse desmanchado o que Moisés fez, o que os outros faziam, então ia começar tudo de novo, do zero. Você nunca parou para pensar porque Jesus Cristo não quebrou? Ele disse, eu mesmo não vim quebrar. Eu não vim quebrar a lei, não vim quebrar Moisés. Eu vim cumprir a lei. E antes dele morrer, antes de Cristo morrer, ele se encontrou com Moisés e Elias. Moisés representava a lei, Torá, o Decálogo, o Pentateuco, Penta 5, e Elias representava as profecias, os profetas. Aí eles entraram dentro de Jesus. Geralmente entra pelo lado, a alma entra pelo lado. E aí entraram em Jesus, ficou só Jesus. A lei e o Moisés em Jesus. Isso aí, quer dizer, Cristo não desmanchou o que Moisés fez. Cristo também não desmanchou o que os profetas fizeram. Ele pegou e enxertou uma nova planta, que é nós. Que é nós. Vou dizer de novo, português bem dizido, que é nós. Nós somos o enxerto. Deus não arrancou o tronco de Israel. Deus cortou e enxertou. Deus não arrancou assim, vou arrancar Israel e destruir Israel, porque Deus nunca faz isso. Deus nunca destrói o que ele usa. Quem destrói quem ele usa é o demônio. O demônio destrói tudo que usa. Deus não. Deus, ele constrói tudo que usa. Deus nunca destrói nada que usa. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. É da personalidade de Deus. Agora é da personalidade do diabo destruir, contaminar, acabar com tudo que usa. Ele usa, quando a pessoa não é mais necessária, ele extermina. Deus não é assim. Deus, ele ama tudo que usa e abençoa tudo que usa. É como a minhoca. A minhoca, onde a minhoca toca, ela abençoa. Com humus, abençoa com ivermectina, que a ivermectina vem da minhoca. Ela destrói as bactérias, né? É um ser benéfico, a minhoca. Ou seja, a minhoca deu minhoca na terra, acabou com a terra. Não, ao contrário, deu minhoca na terra, a terra ficou abençoada. Deus, tudo que usa, ele abençoa. É da natureza de Deus, da natureza do Pai. Agora o diabo, ele destrói tudo que usa. É da natureza do diabo. E aí, Deus, ele não desfez o pacto com Israel.
O pacto com Israel vai existir até um dia esse planeta explodir. Bem, Israel teve problema com Deus, Israel teve problema, mas Deus nunca... Israel mesmo é que se entregou para as feras, né? Mas Deus disse: chorai pelos seus filhos. Não é porque Deus ia matar Israel, não. Era que Israel ia se lascar com Roma. Então, quando se desfizer de um pacto, lembre-se, tem que ter muito cuidado. O perigo de desfazer um pacto. Porque às vezes, por exemplo, esse pacto está sustentando alguma coisa. E de repente alguém vem e quebra. Essa coisa que ele está sustentando pode ruir. Entendeu? E a pessoa pode até morrer. Então, ou alguém morrer, ou alguma coisa acontecer. Então, como na dúvida, a pessoa deve substituir o pacto. E a pessoa que fizer isso tem que saber fazer. Ele tem que saber. Se não souber, não mexe. Que isso é uma operação. Isso é como se fosse uma cirurgia. Tem que ser um profissional que saiba mexer com isso. Tá? Ok? Se não, deixe quieto. Se não, deixe quieto. Ou seja, pastor, eu sei que tem pacto na minha vida, mas não... Pois deixe quieto. Vá pedindo graça a Deus e misericórdia e deixe quieto. Porque o pacto é que dá o direito. É como, por exemplo, por que Deus não matou Caim? Se Deus matasse Caim, Satanás ia reinar total no mundo. Satanás reina, mas não reina total, porque tem Caim. Caim é ruim, é safado, mas é homem. Então, se Deus dissesse: agora eu vou matar Caim, Sete não tinha legalidade para vencer Lúcifer. Você está entendendo? O maior problema do diabo é o homem mesmo. Quando o diabo está dizendo: vamos fazer uma agenda bem legal, aí vem um cara e diz: que nada, meu amigo, eu meto bomba e todo mundo se lasque. Aí estraga a agenda do diabo. Aí vem o cara ímpio, é ruim, mas ele estraga a agenda do diabo. O Espírito Santo usa ele. Não, vamos fazer aqui um pacto, vamos fazer aqui uma agenda do Daga. Mas a agenda do Daga, aí vem um filho de Caim e diz: não é assim não, meu irmão, é que eu sou um rei, quem manda aqui sou eu, aí lasca tudo. Não, eu não acho, esse pacto branco, eu não entendo o nome pacto branco, é a primeira vez que eu escuto, porém, eu acho que pacto branco que você está falando é pacto com Deus, né? É mais interessante isso aí. Sete não tinha legalidade, porque Sete é o terceiro filho. Então, qual é a legalidade que Sete tinha? Mas Lúcifer fez pacto com Caim. Fez, mas Caim é homem, ele mente, ele engana. Então, queira ou não, por mais ruim que seja, é homem. Melhor do que um espírito vir tomar conta de tudo. Ok? Então, está bem explicado o motivo das pessoas terem cuidado na quebra dos pactos. Mas por que o pacto de pai e mãe serve? Porque o pai e a mãe são territoriabas. O pai é como se fosse um territorial, um anjo. A mãe também. E aí ele tem lelé. Sabe o que é lelé? Lelé. Ele tem legalidade para entregar os filhos para o diabo, para Deus, para Satanás. Tem gente que não entrega para o lixo? Então, você queria ser um anjo territorial? Você já é um anjo territorial. Os místicos, pastor, chamam pactos de pactos brancos. Pastor com Deus, anjos e santos. Muito obrigado, viu, pelo comentário, obrigado. Seriam pactos com santos, com Deus, com os anjos. Ótimo, muito obrigado, gostei demais. Valeu, né? E o outro pacto seria com o diabo, com trevosos, né? Ok? Que Deus te abençoe, tá?